Olá, amigos do TV Pedala Brasil. Mais uma vez estamos de volta trazendo aí assuntos concernentes a bike, ao ciclismo, né? Propriamente temos tentado chegar até aqui trazendo o mesmo tema, o ciclismo para iniciantes. E no dia de hoje nós estaremos falando sobre qual configuração correta aplicar no guidão da minha bike. Isso mesmo, você já parou para pensar? Então é sobre esse assunto que estaremos falando no dia de hoje. Desde já eu quero agradecer a você que tem visto os nossos vídeos, tem deixado seu joinha, tem compartilhado, tem feito a sua inscrição e tem feito seu comentário. Muito obrigado por participar conosco, é muito importante a sua participação. Constantemente nós temos visto, já entrando no assunto do vídeo, pessoas preocupadíssimas com a altura do selim, com o tamanho do quadro, com o kit de força da bike, né? Se é de 21 marchas, se é de 18 marchas, se o cassete é de 11 velocidades, né? Se a coroa é de 52 dentes, sabe? O volantão, né? Se é de 53 dentes, se é de 56, mas pouquíssimas vezes nós temos visto pessoas preocupadas com a altura do guidão e pouco se comenta e passa desapercebido em meio a muitos ciclistas, mas é muito importante. No dia de hoje nós estaremos falando a respeito disso. Qual a configuração correta da altura do selim da minha bike, ou seja, do guidão da minha bike em relação ao selim, melhor dizer. O ajuste correto do guidão costuma ser ignorado pela maioria dos ciclistas pelo simples fato de desconhecerem que o mesmo possui um papel determinante na hora das descidas e das subidas com a bike. Enquanto a altura do selim costuma receber suas devidas atenções, né, redobradas em busca de performance e torque nas arrancadas, subidas, né, também nos longões, nos sprints, né, o guidão tem passado desapercebido. Mas o ajuste da altura do guidão obedece mais aspectos estéticos e de conforto do que pela performance em si. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Na verdade, o ajuste do guidão trata-se de um ajuste não menos importante que o ajuste do selim, já que ele determina como o peso do ciclista será distribuído sobre a bicicleta. Na verdade, o ajuste do guidão trata-se de um ajuste não menos importante que o ajuste do selim, já que ele determina como o peso do ciclista será distribuído sobre a bike. Quanto mais alto estiver o guidão em relação ao selim, menos peso será aplicado nas mãos. Você já viu que em determinados momentos você começa a pedalar e depois de um tempo suas mãos vão ficando dormentes? Os seus ombros começam a doer. No decorrer da noite, depois do treino, seu trapézio está doendo. A sua coluna cervical está doendo. Você já parou para ver isso aí? Você não sabe o que é? Vamos lá. Tem fatores determinantes que são organizados no seu perfil sobre a bike, que só um verdadeiro bike fit feito por um profissional vai poder ajustar isso a você. E o ajuste do guidão em relação ao selim é quem vai dizer exatamente o tamanho que você precisa estabelecer sobre a bike mediante o tamanho do quadro, que é mediante a sua altura, para que você não venha sofrer estes problemas. Então, enquanto mais alto estiver o guidão em relação ao selim, menos peso será aplicado sobre as mãos. E isso leva a evitar as famosas dormências nas mãos, as dores nos ombros e nos trapézios. E isso também tem relação direta com qualquer questão do controle da bicicleta nas subidas ou descidas. Se o guidão estiver muito alto, em relação ao selim, estiver mais alto do que o selim, o que acontece? Você vai ter um conforto maior, né? Você vai ter como resultado uma bicicleta mais manobrável nas descidas, porém
também haverá menos peso sobre a roda dianteira, e isso pode implicar também em alguma coisa. Por outro lado, esta mesma configuração, como eu falei que pode implicar, trará problemas na subida, já que sem o peso sobre a roda dianteira, teremos uma bicicleta mais nervosa e com pouca estabilidade, com tendência a empinar em determinados graus de inclinação. Já um guidão mais baixo em relação ao selim fará com que mais peso seja aplicado às mãos do ciclista, tornando a bicicleta um pouco, ou quero dizer, tornando ela pouco manobrável, mais difícil você conseguir segurar ela, né, nas descidas e com melhor tração nas subidas. Então você tem que ver que o guidão, ele não é simplesmente uma direção ali para você ficar girando para um lado e para o outro, ele tem também suas peculiaridades. O ideal é mantermos um meio termo entre os dois extremos, já que nem só de subidas ou só de descidas são feitos os nossos treinos. Aqui entra a função de um verdadeiro bike fit feito por um profissional que entenda do ramo. Nós, no máximo que podemos fazer, é tentar ajustar e chegar o mais próximo possível, mas um bike fit feito por uma pessoa que tenha realmente conhecimento, por um profissional da área, ele vai evitar muitos danos à sua coluna cervical, dormência nas mãos, dores nos ombros, dores no trapézio, dores na lombar, dores nos joelhos, dores nos calcanhares, né? Então tudo isso aí, de acordo com a sua posição sobre a bike, vai determinar o seu pós-treino, porque você não vai ter só rendimento. Em alguns casos você não pode ter, talvez, quem saiba, até nem rendimento, só dores e desgaste muscular. Então, por isso, um treino técnico, um acompanhamento técnico e um conhecimento mais abalizado daquilo que é o bike ou o ciclismo, né? Isso vai ajudar muito a você na sua carreira que você está iniciando, já que o nosso vídeo, o nosso canal é um canal voltado ao ciclista iniciante. Você tem que conhecer o que é o ciclismo. Não é somente pegar uma bike e sair de estrada fora. Não, é muito mais que isso. A importância do ajuste correto da altura do guidão não está na altura do mesmo em relação ao solo, como muitos pensam, mas sim em relação ao selim. Eu mesmo já tive de usar, quando não tinha algum conhecimento acerca desse assunto que eu estou dividindo com você, um guidão mais baixo que o selim, cerca de 12 centímetros. Hoje eu vejo alguns danos que aquela altura, aquela diferença estava gerando sobre os meus treinos. Hoje nós temos um pouco mais de performance. Por quê? Porque estamos ajustando a bike à nossa necessidade para termos uma aerodinâmica melhor, a fim de termos ganhos, né, de performance em cada treino que estamos fazendo. Para medir essa relação, o mais prático é colocar a bicicleta em uma posição perfeitamente horizontal e medir a distância entre a parte central do selim até o solo, assim como também a distância do guidão até o solo. Tendo posse dessas duas medidas, a altura do selim até o solo e do guidão até o solo, nós podemos trabalhar melhor essa medida, essa medição, essa configuração do guidão sobre a nossa bike para que nos dê uma performance melhor. Mas muita atenção, porque eu vou falar com você agora. Também temos que levar em conta a distância entre a ponta do guidão, ou seja, a ponta do selim ao guidão. Isso mesmo. Essa distância da ponta do selim até o guidão também é de fundamental importância para que você não venha sentir dores na sua coluna cervical. Isso mesmo. É o tamanho exato. E também você tem que levar em conta também uma coisa. O tamanho exato do quadro que você está usando. Se ele
é o quadro para a sua altura, se ele é o quadro ideal para você, porque ciclismo é assim, você primeiro escolhe um quadro de acordo com a sua altura, depois você vai estabelecer um bike fit para que ele possa levar, ou seja, a bike até você. Não é condicionar você a bike, é levar a bike até você. Você escolhe o quadro e vai ajustar as medidas. Porque existem pessoas que elas do tronco, ou seja, da cintura para os ombros, ela tem diferenças de tamanho. E da cintura até os pés tem diferenças de tamanho. Nós não fomos feitos em série. Nós temos diferenças, né, na nossa arcada óssea, né, na nossa estrutura. Então, o bike fit ele vai levar você a essa regulagem, né, em cima da bike, para que você possa ter um conforto melhor, desempenho melhor, uma aerodinâmica melhor, tá bom? Então a diferença entre essas três medidas, selinho até o solo, guidão até o solo, e a distância da ponta do selinho até o guidão, é fundamental para que você possa ter uma aerodinâmica melhor, uma performance melhor. Como falamos, essa distância ela será o valor referencial para o bom posicionamento em cima da bike, bem como o seu desempenho melhor em seus treinos. Por exemplo, vou deixar aqui uma dica aqui. Se o seu selinho está a 114 centímetros do solo e o seu guidão estará a 110 centímetros do solo, então em relação ao guidão, em relação ao selim, o seu guidão está a menos 4 centímetros. Não há nenhuma norma ou método de cálculo para determinar a altura do guidão, já que isto irá depender das características de dirigibilidade, difícil de falar, né? Dirigibilidade que queremos dar à nossa bike. Mas, por experiência própria, podemos estabelecer referências em função da altura do ciclista. Se a sua altura está entre 1,60 m e 1,70 m, e você quer uma bike um pouco mais agressiva, então o seu guidão ele pode estar a menos 2, né? A menos 2 da altura do seu selim, ou até menos 3. Se você quer mais conforto, o seu guidão vai ter que estar a 2 centímetros ou 3 centímetros mais alto do que o selim. Se você mede entre 1,70 a 1,80, você pode usar esse mesmo cálculo. Você quer ela mais agressiva, você pode usar ela aí entre menos 3, menos 5 da altura do selim. Se você quer mais conforto, você pode usar ela a 2 centímetros a 3 centímetros mais alto. Agora, se você mede mais de 1,80, essa distância vai subir para menos 5 ou mais 5 centímetros além da altura do selim. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero ter ajudado a vocês e até o próximo vídeo, onde estaremos falando aí sobre mais assuntos concernentes ao início do ciclismo na vida daquele que quer praticar um ciclismo de uma forma correta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.